Estamos de volta no Jornal Futuro. Na história das grandes cidades, a palavra desapropriação sempre esteve em pauta. No Rio de Janeiro, por exemplo, no começo do século passado, muitas pessoas foram tiradas do centro da cidade para, entre tantos motivos estéticos, a construção de ruas e avenidas. A Prefeitura da capital fluminense olha o passado e repete o enredo. Em nome da implantação de vias expressas, a vida de uma colônia de moradores na Zona Oeste poderá ser bastante alterada. E mais, o Parque Estadual também poderá ser atingido. Vamos conhecer esse caso na reportagem de Nica Pereira. A imagem do alto deste morro mostra a região que pode sofrer alterações. Um dos trechos está em Jacarepaguá. O mapa mostra por onde o traçado do antigo projeto passaria e agora onde deve passar, cortando por dentro da colônia Juliano Moreira, afetando algumas áreas do Parque Estadual da Pedra Branca. Em vários pontos da imensa área verde, já é possível identificar as marcações desse possível novo traçado da Transolímpica. É um traçado que corta a colônia Juliano Moreira ao meio, conforme vocês podem ver aqui. Esse próprio lugar que a gente está mostrando na entrevista, que é um morro que fica do lado da administração, não vai existir daqui a uns tempos. A liberação das obras dos PRTs depende do licenciamento do INEA, Instituto Estadual do Meio Ambiente. No caso de mudança de traçado, o Instituto reavalia os estudos de impacto ambiental. Quando se trata de estudo de impacto ambiental, não é simples, não é prazo curto. Em geral, um processo de licenciamento com EIA, né, que é o estudo, leva em torno de 9 meses, 10 meses. Você tem ritos a serem cumpridos depois que o INEA analisa. Então, você tem um prazo para publicar, para realizar audiência pública, tem um prazo para esperar manifestação, tem um prazo para nova publicação. Em geral, com estudo de impacto ambiental, não menos que 9 meses. A justificativa para a possível revisão do traçado, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, seria para minimizar o número de desapropriações em Curicica. Já para quem mora na colônia... O governo entrou dizendo que faria melhorias, entendeu? E o que a gente está vendo agora são ameaças de desapropriação. As pessoas já vivem aqui há muitos anos. Sei eu que isso aqui é uma área pública, que as pessoas não têm direito de posse, as pessoas não têm escritura, vieram aqui para trabalhar. Porém, são pessoas que já estão aqui há mais de 60 anos e têm que ser respeitados. Assim como eu, acho que a maioria das pessoas que estão envolvidas nessa questão também não tem ideia, porque elas já moram aqui há muitos anos, tem muitos anos de colônia, e tanto para mim quanto para essas pessoas, fica assim, um pouco difícil você imaginar você fora disso aqui, desse ambiente, desse verde que a gente convive, dessa coisa toda, desse meio ambiente todo que cerca a gente aqui. Fica um pouco meio difícil, a gente ainda está assim, meio sem chão para saber o que fazer. Nós fizemos um inventário, inclusive florístico da área, levantamento de todas as espécies animais e espécies vegetais, inclusive as árvores. Tem muitas espécies em extinção aqui nessa área, onde o traçado que está sendo licenciado irá passar da Transolímpica. E assim, temos muitas árvores como palmeira imperial, ipê, tem diversas árvores muito grandes, que inclusive ultrapassam 3 metros de altura. A questão da preservação aqui é muito grande, inclusive os moradores permanecem cuidando dessa preservação da área. Além de estar dentro do parque, a colônia abriga vários hospitais psiquiátricos com mais de 1.000 pacientes com transtornos mentais e tem inúmeras casas tombadas pelo patrimônio histórico, com quase 100 anos. Para evitar a mudança do possível traçado, um grupo de moradores criou o site Ecolônia para mobilizar a população por meio da internet. Eles também pediram a ajuda da Defensoria Pública. Um advogado esteve no local orientando e tirando dúvidas dos moradores. No entanto, para esse ambientalista, o problema da região vai além de questões ambientais. É falta de governança. Não é bem governo, é também governo, mas é a sociedade, a cidadania organizada, a mídia. Então, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, já desde o censo 2000, é a área que mais cresce em população, atividades econômicas. O censo de 2010 confirmou essa tendência e a ocupação se dá sem planejamento. Muitas vezes são ocupações irregulares, não são exatamente o que nós chamamos de comunidades, favela, mas são loteamentos irregulares também, muito carentes. As obras da Via Expressa Transolímpica começaram no início de julho do ano passado.
O novo corredor vai ter 23 quilômetros de extensão, ligando 8 bairros. Atualmente, o núcleo de terra da Defensoria Pública acompanha 350 comunidades que estão sendo afetadas pelas obras dos VRTs. A casa de Sueli, de 68 anos, deve ser uma delas. Ela nasceu na colônia, onde mora até hoje com a mãe e as tias, e diz não acreditar na possível desapropriação. Fiquei muito surpresa, né? Eu não estava esperando uma coisa dessa aqui. Se perguntar para onde você quer ir, realmente eu não quero ir para lugar nenhum, né? Eu estou muito bem aqui, eu não quero sair. Bom, e sobre este assunto e também sobre a audiência pública realizada ontem sobre essa questão, eu converso agora com Francisco Horta, defensor do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Aproveite, tire suas dúvidas e faça comentários. Nosso contato está aí, na sua tela. Tudo bem, Francisco? Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer te receber. Francisco, para quem está em casa entender ainda mais a importância de toda essa situação, de toda essa discussão, qual é a importância de ter uma audiência pública, então, num caso como esse? A audiência pública, na verdade, foi um instrumento que o Estatuto da Cidade elegeu para viabilizar a gestão democrática das cidades, né? Sempre que há um empreendimento, qualquer atividade do poder público que vá render um impacto positivo ou negativo na população, o que o Estatuto da Cidade recomenda é que o poder público chame os afetados para que eles possam debater e discutir sobre a realização ou não do projeto, né? Sempre levando à frente a mentalidade de uma cidade para todos, né? Não uma cidade para determinados setores, uma cidade para todos. Deveria acontecer sempre, né? Então, como é que foi, no caso de ontem, essa discussão em relação a essas obras? A audiência pública, embora ela tenha sido idealizada pelo legislador como um instrumento de discussão, ela no Brasil, e aí não só na cidade do Rio de Janeiro, no nosso estado, mas no Brasil como um todo, tem sido utilizada como uma mera forma de propaganda dos projetos do poder público, né? Não propaganda num sentido pejorativo, mas numa simples difusão e não numa discussão do que se passa. Acaba sendo um aviso do que vai acontecer. Exatamente. Quando o objetivo, na verdade, seria outro. Claro. Seria ouvir da população o seu anseio, e aí, no caso ontem da colônia, ouvir os anseios dos moradores da colônia sobre o projeto e como ele pode se realizar. Tanto sob o prisma da defesa da moradia, quanto a defesa do meio ambiente equilibrado também. Não foi isso que aconteceu? Não, foi apresentado, a população conseguiu, algumas pessoas conseguiram se manifestar, agora, pelo caminhar natural das coisas, o que vai acontecer é que o poder público pega as informações, colhe as informações, extrai em forma de ata, e aí vai apurar se o projeto continua como havia sido idealizado inicialmente ou se vai sofrer algum tipo de alteração. E o que essas pessoas, então, têm em mãos para poder se defender? Como, por exemplo, essa senhora que a gente viu na reportagem, que mora a vida inteira, no fim não vai ficar sem opção, porque ela vai ter que sair de lá de qualquer maneira, né? Então, o que essas pessoas têm em mãos para poder se defender ou para poder recorrer em algum momento sobre essas decisões ou participar de maneira mais ampla a respeito disso? A desapropriação é uma palavra até que soa mal no ouvido da pessoa, né? Ninguém acha que é uma palavra pesada. É o primeiro contato ruim com o cidadão, né? Exatamente. Mas é um caminho inevitável. Sempre existiu e vai continuar existindo porque, infelizmente, para que algumas obras públicas sejam realizadas, infelizmente, algumas pessoas são atingidas negativamente por essa obra. O que eu sempre recomendo, e aí, é que procure a Defensoria Pública, né? Tanto o núcleo mais próximo da residência da pessoa, quando se quiser pode ligar para a nossa central de atendimento ao cidadão, telefone 129, que vai direcionar para o órgão mais próximo. Se for uma questão habitacional, procurar o núcleo de terras de habitação, que é um núcleo que funciona de forma muito intransigente na defesa da moradia, de um direito fundamental. Procurar o próprio núcleo de direitos humanos, a Defensoria Pública, todos esses canais são abertos para que que o cidadão possa primeiro ter a informação e nos utilizar no sentido de que se essa informação não chegar, nós possamos pleitear judicialmente. Em relação aos impactos ambientais, que também é uma das questões que os moradores também tomam à frente, reclamam não só em função das suas moradias, mas também com essa preocupação, dentro de todo esse planejamento, há uma preocupação, um plano que pense os impactos ambientais que são óbvios, né, inevitáveis? Exatamente. Esse caso da colônia ele é emblemático pelo fato de que ele coloca em colidência dois direitos nitidamente fundamentais. Né? A gente coloca tanto o direito social à moradia, que está no artigo 6º, cabeça da Constituição, como a gente coloca o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que ninguém tem dúvidas de que é o interesse de todos nós. Né? Não só da colônia Juliano Moreira, mas de todos nós. Certo. Né?
ali é um parque estadual. Né? Então, a unidade gestora desse parque estadual tem que aprovar toda a obra, tem que participar do licenciamento. Por ser um parque estadual, quem realiza essa atividade será naturalmente o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, que será o órgão que deverá ser ouvido. Certo. Né? E brevemente, para a gente encerrar então, Francisco, na verdade, toda essa questão é um problema de planejamento que não atinge só o Rio de Janeiro, né? A gente vê isso, obras no país todo. E as questões se repetem. Então, o que acontece com o nosso país e que o crescimento continua, é constante e os problemas são sempre os mesmos em relação à nossa organização urbana? Infelizmente, a gestão da cidade nunca foi levada muito a sério. Né? Na verdade, era um problema que eu acredito, e aí eu sempre parto desse princípio de que as pessoas agem com boa fé, de que o poder público age com boa fé, de que não tenha sido algo proposital. Né? Mas com o nosso crescimento surge essa necessidade, eu acho que é cada vez mais premente, de que o poder público fiscalize esse crescimento urbano e principalmente o município exerça a sua força constitucional, a sua atribuição constitucional de promover o controle de como se dá essa ocupação urbana. Com certeza.